chuchus, como vocês estão? Espero que bem, espero que dentro de casa e saudáveis. Eu realmente esperei muito pra fazer esse vídeo. Primeiro porque eu tava enrolada fazendo a minha dissertação de mestrado e depois porque eu tava muito desanimada mesmo com o ser humano. Mas eu acho que, como eu tenho consumido muita distração e eu sei que isso também é importante pra vocês, consumir distrações, eu venho trazer informações relevantíssimas sobre a maquiagem do século. Sobre a maquiagem do início do século, precisamente de 1910 a 1920. Mas peraí, começo do século é agora, né? 2000 e pouco. Começo do século passado. Entre 1910 e 1920 ocorreu uma grande revolução na maquiagem, porque foram os primeiros passos que realmente foram dados para tanto industrialização da maquiagem, então as mulheres poderiam comprar isso em vez de ter que fazer em casa, como também a popularização do uso da maquiagem. Como vocês sabem, nessa época o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, então as mulheres começaram a ter um pouco mais de atividade social. Elas não ficavam mais só em casa, cuidando dos filhos e das coisas de casa, mas também iam muitas para as fábricas. Então, obviamente, isso leva elas a terem uma maior consciência do que elas podem ou não fazer, e uma coisa que elas queriam fazer era usar maquiagem. Então, como vocês podem ver, é bastante diferente da Garota de Gibson, é bastante mais carregada essa maquiagem, mas também a gente tem uma época pré-guerra e pós-guerra. Em 1913, o Tom, peraí que eu vou colar, Tom Lyle Williams desenvolveu a primeira máscara de cílios para ser vendida comercialmente, né? Não que ela não existisse antes, mas não era tão comum assim. Então, ele deu um nome de... Ele quis homenagear a irmã dele com essa invenção dele e deu o nome de Maybelline, porque a irmã dele chamava Mabel. Em 1914, o Max Factor inseriu no comércio os primeiros pancakes, que são as bases junto com pó, que são as maquiagens mais pesadas que nós temos de base atualmente, né? Mas antigamente era isso. Uma base em pó. E também as primeiras sombras, que eram feitas de rena. O batom foi, na verdade, ele já existia, ele quase sempre existiu, como vocês sabem por acompanhar o canal. Mas em 1915 foi patenteado o primeiro tipo de aplicador de tubinho retrátil. Isso vai surgir mais comercialmente na década seguinte, mas já tínhamos aqui a patente do primeiro tubo retrátil de batom. Em 1919, a Maybelline estava dando muito certo, então o tio Tom resolveu dar uma mexida lá na fórmula para ficar mais estável e mais fácil para as mulheres. Então ele criou, como vocês devem estar vendo em algum lugar, essa propaganda, uma base sólida de rímel, né? Opa, rímel é a concorrente. De máscara para cílios, que as mulheres passavam um pentezinho molhado e então aplicavam nos cílios. Como vocês estão vendo na minha cara, o batom começou a ser bem mais cheguei, principalmente nas cores vermelho bem vivo e mais cereja. As sombras comumente usadas eram marrom bem escuro, preto ou verde. E eram aplicadas assim, né, na pálpebra toda, não excedendo muito o cantinho. E lápis de olho, tanto na linha d'água quanto bem rente aos cílios, tudo bem contornado com uma sombra bem escura, geralmente marrom. Quando eu te falo no filme Cleópatra, você provavelmente pensa nesse aqui. Mas então, em 1917 foi filmado o filme da Cleópatra com a atriz que foi o ícone de maquiagem e de mulher daquela época, que é a Theda Bara, não sei falar o nome dela, mas ela tá aparecendo aqui, vocês podem ver que a maquiagem dela já é bem característica dessa transição de 1900 para 1920. E quem ajudou a criar esse look para essa atriz, neste filme em particular, foi ninguém mais, ninguém menos do que Max Factor. Sim, ele mesmo. E ele também desenvolveu o termo make-up para designar esse tipo de cosmético que serve para você se embelezar, não para você tratar da pele. Essa maquiagem era bastante inspirada tanto no balé, que fazia bastante sucesso na época, quanto nos filmes mudos que começaram a aparecer ali na década de 10 e que de novo vão fazer mais sucesso na década seguinte. Já existiam essa glamorização de Hollywood e as mulheres queriam copiar elas. E tanto pro balé, quanto pro teatro, como pros primeiros filmes feitos, era muito importante que se ressaltasse as expressões faciais, né? Porque os filmes eram em preto e branco, como vocês sabem, mudos ainda, então
essas expressões tinham que ser muito bem capturadas pela câmera. Ou então vistas de um grande teatro de grandes distâncias, então o rosto e as expressões tinham que ser salientadas. Como já foi falado aqui também, né? Esse foi sempre o papel da maquiagem, né? Salientar o rosto e as expressões para conseguir se ver mais claramente o que está acontecendo. Durante a Primeira Guerra, né, até ali em 1914, a maquiagem era mais sutil, mais perto da garota de Gibson do que das garotas Vamp, e depois da guerra isso muda, né? As mulheres também começam a não usar mais espartilhos, é inventado o sutiã. As mulheres também começam a trabalhar nas fábricas, usar saias mais curtas e cortar os cabelos. Porque se você trabalha numa fábrica, ter o cabelo muito comprido pode ser um grande problema para você. Então começaram a adotar o cabelo mais curtinho, que vai ser moda nos próximos anos. Como eu falei no vídeo de tutorial, era comum usar o pó de arroz ou a base 2 tons abaixo do seu real cor de pele, então elas ficam mais pálidas, como até agora tem sido o padrão, né? Muito blush bem marcado nas bochechas. A sombra já falei, elas também se importavam bastante em deixar as sobrancelhas bem marcadas e bem escuras, porém mais grossas. E o batom era mais no centro dos lábios, né? Principalmente no arco do cupido, que começou a ser bem mais desenhado nessa época. Em 1910 nós também temos mudanças nos padrões masculinos de beleza, porque a Gillette estava lançando propagandas que incentivavam os consumidores a fazer a barba em casa, porque até então eles precisavam ir ao barbeiro. Mas com o lançamento de novas lâminas portáteis e mais seguras, começou a haver essa grande propaganda da Gillette para os homens fazerem a barba em casa. Um assunto muito interessante que daria para fazer muitos vídeos, mas eu vou tentar resumir aqui, é sobre perfumes. Então, até 1912, se eu não me engano, os cheiros mais populares geralmente eram de lavanda e outras flores colhidas, desidratadas e fez todo o processo para se tornar um óleo essencial e depois um perfume. O aroma mais popular que começou a se disseminar, principalmente em Londres, era o almíscar. Você já deve ter ouvido falar esse nome, ou em português ou em inglês, que é musk. Esse cheiro específico na natureza é encontrado em glândulas de cervos, bois ou alguns tipos de veado. E são glândulas muito fedidas na natureza. Mas não se preocupe porque hoje a gente usa almíscar sintético. Mas é interessante saber de onde veio, né? E os perfumes até então não eram vendidos como hoje são, né? Hoje você compra um vidro ou um frasco de perfume que já vem dentro da própria embalagem, né? Até 1920, acredito, o mais comum era você ter um decanter em casa, como este aqui, que me venderam como se fosse de 1920, mas provavelmente não é. Mas olha, ele é bem bonito, bem pesado e é todo trabalhado à mão, a gente sabe pelas pequenas imperfeições, né? Soprado, um vidro como esse, então você iria até uma loja de perfumes que teria um baldão de perfume lá e você leva o seu frasco feito pra você e coloca o perfume aqui dentro. Então, como vocês podem imaginar, os vidros de perfumes vão ter muitas personalizações, estilos e padrões diferentes. Mas geralmente era uma coisa que você fazia para o seu uso e não era comprado junto com a fragrância que você ia utilizar, mas sim colocado no seu vidro pessoal. E é isso, chuchusas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido um pouquinho, distraído a cabeça durante a quarentena. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!